Bom dia a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual horário você esteja assistindo. Hoje o meu objetivo com vocês é revisar a Lei 10.261, tá? É fundamental para o concurso de escrevente, do TJ de São Paulo. Então, quem está estudando para o escrevente TJ de São Paulo e passar por essa lei, os artigos que eu vou comentar na aula de hoje são fundamentais para você revisar e acertar na prova, tá? Sem mais delongas, vamos começar o vídeo. Vamos lá. Artigo 251. São penas disciplinares. E aí a gente tem várias penas disciplinares. E aí temos aí as 6 penas disciplinares, né? Quais são as penas? Temos a pena de repreensão, de suspensão e multa. Repreensão, suspensão e multa é uma tríade específica, tá? Temos a pena de demissão, demissão a bem de serviço público e cassação de aposentadoria e disponibilidade é outra tríade. Essa primeira tríade aqui, repressão, suspensão e multa, são penas mais leves e elas prescrevem em 2 anos. Tá? Como que ela se apura? Se apura por meio de sindicância. O prazo para concluir a sindicância é um prazo de 60 dias e pode rolar até 3 testemunhas. Então, repreensão, suspensão e multa prescreve em 2 anos, apura-se por sindicância em um prazo de 60 dias máximo, com até 3 testemunhas. Quando a gente fala de demissão a bem de serviço público e cassação, a história muda um pouco, porque prescreve em 5 anos, tá? Prescreve em 5 anos, apura-se por meio de processo administrativo, PROC, que deve ser apurado em até 90 dias, tá? Em até 90 dias, e você pode rolar até 5 testemunhas. Tudo bem? Então, quais são as penas disciplinares? Repreensão, suspensão e multa. Repreensão, suspensão e multa. Primeira parte, demissão a bem de serviço público e cassação de aposentadoria. Fique tranquilo, a gente vai repetir isso ao longo da aula. Artigo 252. Na aplicação das penas disciplinares, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração e os danos que dela provierem. Ou seja, aqui a gente está falando de 2 princípios, da proporcionalidade e o princípio da razoabilidade. Por que, Alessandro? Porque esses 2 princípios, eles justamente analisam a natureza e analisam a gravidade do delito. Ou seja, ele utiliza o princípio, que são 2 princípios que, quando somados, analisa a pena em sua particularidade, em sua individualização. É o que a gente chama de individualização da pena, tá? Individualização da pena. É um princípio fundamental no direito penal, mas que a gente pode utilizar aqui, porque a gente analisa justamente a natureza, a gravidade e o dano proporcionado pela conduta. E aí você apura. Tudo bem? A gente vai repetir esse artigo ao longo dessa aula, mas de modo geral é essa a visão que a gente tem que ter. Vamos lá. Artigo 249. Serão igualmente responsabilizados o funcionário que, fora dos casos expressamente previstos em leis, regulamentos e regimentos, cometer a pessoas estranhas às repartições o desempenho de encargos que lhe competirem ou aos seus subordinados. Será igualmente responsabilizado o funcionário, né, que, fora dos casos previstos em leis, regulamentos e regimentos, cometer a pessoas estranhas às repartições o desempenho de encargo que lhe competirem ou aos seus subordinados, tá? Aqui dispensa comentários, mas vamos lá, será, só para repetir,
será igualmente responsabilizado o funcionário, tá? Que fora dos casos previstos em leis, regulamentos e regimentos, cometer a pessoas estranhas a repartições, cometer dano a pessoas estranhas a repartições, o desempenho de encargos que lhe competirem ou aos seus subordinados, tá? Avançando. O funcionário que adquirir materiais em desacordo com a disposição legal e regulamentares será responsabilizado pelo respectivo custo, sem prejuízo das penalidades cabíveis, podendo proceder ao desconto ou vencimento da remuneração. Então aqui a gente está falando de um funcionário que adquire materiais. Qual é a conduta? A conduta aqui é adquirir materiais. Beleza. Ao adquirir materiais, você faz em desacordo com a disposição legal ou regulamentar. Você faz em desacordo com as disposições legais ou regulamentares. Você faz em desacordo com as disposições legais ou regulamentares, tá? Se você faz isso, meu querido amigo, você vai ser responsabilizado pelo custo, sem prejuízo das demais penalidades, tá? Então, ó, o funcionário que adquirir materiais em desacordo com as disposições legais e regulamentares será responsabilizado pelo custo, sem prejuízo das demais penalidades, podendo proceder ao desconto nos seus vencimentos ou remuneração, tá? Leitura seca. O funcionário que adquirir materiais em desacordo com as disposições legais e regulamentares será responsabilizado pelo custo, sem prejuízo das penalidades cabíveis, podendo proceder ao desconto no seu vencimento ou remuneração. Tá, ok? Entendeu? Então aqui qual é o delito? Delito não, né? Qual é o cerne da questão do artigo 246? Adquirir materiais. Tudo bem. Artigo 247. No caso de indenização à Fazenda Estadual, o funcionário será obrigado a repor de uma só vez, integralmente de uma só vez, a importância do prejuízo causado, em virtude de alcance, desfalque, remissão, omissão, tá? Em efetuar o recolhimento ou entrada nos prazos legais, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente fez até a mnemônica roda. Então, por que mnemônica roda? Esse artigo 247, ele basicamente fala sobre a mnemônica roda. Por quê? Remissão, omissão, desfalque e o meu alcance. Em efetuar o recolhimento. Ou seja, eu tinha que fazer o recolhimento à Fazenda Estadual. Só que por remissão, omissão, desfalque ou alcance, eu não fiz o recolhimento. Eu não efetuei o recolhimento. Tá? Nesse caso, eu vou ter que indenizar a Fazenda Estadual. E essa indenização, como é feita? Ela é reposta de uma só vez. Vai ocorrer a reposição em uma só vez. Ou seja, duro, uma bomba. Tá? Uma bomba. E vai ser na importância do prejuízo que causar, conforme até o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, tá? Então, nos casos de indenização à fazenda pública, o funcionário será obrigado a repor de uma só vez a importância do prejuízo causado em virtude do alcance, desfalque, remissão ou omissão e efetuar o recolhimento entrado nos prazos legais. O funcionário é responsável por todos os prejuízos que nessa qualidade causar a Fazenda Estadual por dolo ou culpa, devidamente apurados. Então, dolo, se ele causa dano por dolo ou por culpa, ele será responsabilizado. E aí, pelo dano que causar justamente a Fazenda Estadual.
E isso vai ser devidamente apurado, tá? Caracteriza-se especialmente a responsabilidade. Nós temos algumas responsabilidades, tá? Ó, primeira, segunda, terceira e quarta. A primeira é o seguinte: sonegação de valores e de objetos confiados à sua guarda, ou responsabilidade, ou por não prestar contas, ou por não as tomar na forma e no prazo estabelecido em lei, regulamento, regimento, instrução e ordem de serviço. São atos administrativos, aqui lei e atos administrativos aqui, ó, tá? Então, primeiro, pela sonegação de valores e objetos confiados à sua guarda, ou responsabilidade, ou por não prestar conta, ou por não tomar na forma e no prazo estabelecido em lei, regulamento, regimento, instruções e ordem de serviço. Ou seja, sonegação de valores e objetos. Aqui o objeto é o quê? Sonegação de valores e objetos. Sonegação de valores e objetos à sua guarda. E aí continua. Mas o principal é isso aqui. Sonegação de valores e objetos à sua guarda. Pronto. Pelas faltas, danos, avarias e quaisquer outros prejuízos que sofrerem os bens ou materiais sob sua guarda ou sujeito ao seu exame ou fiscalização. Pelas faltas, danos e avarias. Faltas, danos e avarias ou qualquer outro prejuízo aos bens materiais sob sua guarda. Então, eu tenho um material que está sob a minha guarda. Se esse material sofrer algum dano, se esse material sofrer alguma avaria, se esse material sofrer alguma falta e isso causar um prejuízo, ou qualquer outro, isso aqui tudo já é prejuízo, mas ele bota assim, ó, ele faz uma extensão e bota ou qualquer outro prejuízo, ou qualquer outro prejuízo. Se isso acontecer, ele será o que? Responsabilizado, tá? Pela falta ou inexatidão das necessárias averbação nas notas de despachos, guias e outros documentos. Repara, às vezes você precisa simplesmente averbar. Só que se você não averba, se você falta ou comete uma inexatidão na averbação necessária, isso também é uma atitude por dolo ou culpa de responsabilização. Tudo bem? E esse aqui, que é a responsabilidade, assim, menos gravosa em relação às penalidades, que é por erro de cálculo ou redução contra a Fazenda Estadual. Então, vamos imaginar que o servidor, ele faz o cálculo certinho. Ele acha que o cálculo está certo. E aí, por esse erro de cálculo, acontece algum dano. Em virtude disso, ele será responsabilizado, tá? Só que aqui a gente vai ver que a penalidade, ela é menor. A penalidade é menor, né? Tudo bem, então vamos lá. O funcionário é responsável por todos os prejuízos que nessa qualidade causar à Fazenda por dolo ou culpa devidamente apurados. Caracteriza especialmente a responsabilidade pela sonegação de valores e objetos confiada à sua guarda, a responsabilidade por não prestar conta, por não tomar, por não forma do prazo estabelecido lei, regulamento, regimento, instruções de ordem de serviço. Pela falta de dano ou avaria ou qualquer outro prejuízo que sofrerem bens materiais sob sua guarda, pela falta de inexatidão de necessárias averbações, despachos, guias e outros documentos, por qualquer erro de cálculo ou redução contra a Fazenda Estadual. Certo? Tranquilo. Então aqui, ó, é o mesmo artigo, só que com outra omissão. Ó. O funcionário é responsável por, e a gente já viu, por dolo ou culpa que causar nessa qualidade a Fazenda Estadual. E cometi um erro aqui, peraí. Ó, o funcionário é responsável por todos os prejuízos. Todos, dolo e culpa tá aqui, ó. Todos os prejuízos que causar nessa qualidade a Fazenda Estadual por dolo ou culpa devidamente apurados, tá? Então, o funcionário é responsável por todos os prejuízos.
por dolo ou culpa que causa nessa qualidade a Fazenda Estadual, tá? Nos casos de indenização à Fazenda Estadual, o funcionário será obrigado a repor de uma só vez a importância do prejuízo causado em virtude de... Aí a gente tem a roda, em virtude de roda, né? Em virtude de roda, ou seja, em virtude de alcance, desfalque, omissão, remissão, tá? Nos casos de indenização à Fazenda Estadual, o funcionário será obrigado a repor de uma só vez a importância do prejuízo causado em virtude da roda, ou seja, remissão, omissão, desfalque e alcance. O funcionário que adquirir materiais em desacordo com as disposições legais e regulamentares será responsável pelo prejuízo custo, sem prejuízo das penalidades cabíveis, podendo proceder ao desconto no seu vencimento ou remuneração. Então, o funcionário que adquirir materiais, então aqui a gente já viu, ó, a gente está vendo de novo, adquirir materiais, tá, em desacordo com as disposições legais, será responsabilizado pelo custo, sem prejuízo das demais responsabilidades, podendo proceder ao desconto no seu vencimento ou remuneração. Tá? Tranquilo? Será igualmente responsabilizado o funcionário que, fora dos casos expressamente previstos em lei, regulamento e regimento, cometer a pessoas estranhas repartições o desempenho de cargos que lhe competirem ou aos seus subordinados. Tá? Será igualmente responsabilizado o funcionário que, fora dos casos expressamente previstos em leis, regulamentos e regimentos, cometer a pessoas estranhas as repartições de desempenho ou encargos que lhe competirem ou aos seus subordinados. Tudo bem? Fora dos casos incluído no artigo anterior, a importância da indenização poderá ser descontada, né, do vencimento ou remuneração, não excedendo desconto a 10ª parte do valor. Tá? Então, não excedendo desconto a 10ª parte. Não pode exceder o desconto a 10ª parte do valor. No caso do item 4, aquele que a gente viu, que a responsabilidade ocorre por erro de cálculo ou redução, não havendo má-fé, se não tiver má-fé, será aplicada a pena de repreensão. E na reincidência, suspensão, que são penas o quê? Que a gente viu que prescreve em 2 anos, apura-se mediante sindicância, e o prazo é até 60 dias de procedimento. Não pode passar disso. Ou seja, fora dos casos incluídos no artigo anterior, a importância da indenização poderá ser descontada do vencimento, não excedendo o desconto a 10ª parte. No caso do item 4, aquele onde ocorre erro de cálculo ou redução contra a Fazenda Estadual, não tendo havido má-fé, será aplicada a pena de repreensão e, na reincidência, a suspensão. Então, primeiro, você aplica a pena de repreensão. Você vai lá e repreende o funcionário. Pô, mas ele praticou de novo. Se ele praticar de novo, aí você aplica a suspensão. Certo? Ambas por meio de uma sindicância, para apurar autoria e materialidade. Tudo bem? Então, primeiro você faz a repreensão, depois a suspensão. Fora os, repetindo, olha, tá vendo como que a gente vai repetir várias vezes. Ó, fora do caso incluído no artigo anterior, a importância da indenização poderá ser descontada do vencimento da remuneração, não excedendo o desconto até a 10ª parte. No caso do item 4 do parágrafo do artigo, não tendo havido má-fé, será aplicada a pena de repreensão e, na hipótese de reincidência, a gente acabou de ver, ó, tá fresquinho o conhecimento, ó. Reincidência, aplica-se a suspensão. Tudo bem? Tranquilo. Preciso falar mais alguma coisa? A responsabilidade administrativa não exime o funcionário da responsabilidade civil ou criminal, que no caso couber, nem ao pagamento da indenização que ficar obrigado, nos casos do artigo 247 e 248. A responsabilidade administrativa independente da civil e criminal será reintegrada ao serviço público, no cargo que ocupava e com todos os direitos e vantagens devidas o servidor absolvido pela Justiça, mediante a simples comprovação do trânsito em julgado da decisão que nega a existência de autoria ou fato que dê origem à sua demissão. O processo administrativo o processo administrativo só poderá ser sobrestado para aguardar a decisão judicial por despacho motivado da autoridade competente para aplicar a pena. Então, a responsabilidade administrativa, civil e criminal, elas são independentes. Tá? Há uma independência da responsabilidade administrativa,
civil e criminal. Se houver uma sentença, tá, transitada em julgado que faça a negativa de autoria / fatos que deu origem à demissão, o funcionário será reintegrado sem qualquer prejuízo. Ele será reintegrado ao cargo sem qualquer prejuízo. Ou seja, ele vai, é como se ele tivesse sempre ocupado aquele cargo e nunca tivesse saído. Então ele vai receber todos os direitos e vantagens devidas, tá? O que estava lá vai se retirar, tá? Eu não vou explicar agora, mas vai se retirar. O processo administrativo só poderá ser sobrestado para aguardar decisão judicial por despacho motivado. Então, o processo administrativo, aqui a gente tem o PROC administrativo. Ele até pode ser sobrestado, ou seja, suspenso, mas aqui tem que ser por despacho fundamentado. É uma decisão, na verdade, fundamentada. Uma decisão fundamentada, tá? Então, a gente tem aí essa tabelinha para explicar, ó. O processo administrativo só poderá ser sobrestado para aguardar a decisão judicial por despacho motivado da autoridade competente. Nesse momento em que ocorre o sobrestamento do processo administrativo, a prescrição não ocorre, tá? Enquanto sobrestado o processo administrativo para aguardar a decisão judicial. Então, enquanto tiver o sobrestamento, vai ter prescrição? Não. A prescrição, ela não vai correr. Invalidada a sentença judicial, o servidor será reintegrado e o eventual ocupante, se estável, será reconduzido. Primeiro, ele será reconduzido, sem direito a qualquer indenização. Reconduzido. Não tendo cargo, ele vai ser aproveitado em outro cargo. E se não tiver nenhum cargo que ele consiga ser aproveitado, ele vai entrar em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Então, primeiro ele será reconduzido, depois aproveitado, depois entrará em disponibilidade. Tudo bem? Artigo 251. As penas são penas disciplinares: repreensão, suspensão e multa, né? Aqui é suspensão e multa, a resposta é essa: repreensão, suspensão e multa, demissão a bem do serviço público, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Aqui se apura mediante PROC, ou seja, PROC administrativo, e aqui mediante o que? Sindicância. O funcionário é responsável por todos os prejuízos que nessa qualidade causar a fazenda estadual, por dolo ou culpa devidamente apurados. Caracteriza-se especialmente a responsabilidade. Então, o funcionário é responsável por todos os prejuízos, por dolo ou culpa, e caracteriza-se como responsabilidade pela sonegação de valores, pelas faltas, danos, avarias, pela falta e inexatidão das averbações, por erro de cálculo ou redução contra a fazenda estadual. Tranquilo. Fora dos casos incluídos no artigo anterior, a importância da indenização poderá ser descontada do vencimento ou remuneração, não excedendo a 10ª parte. No caso do item 4, não tendo havido má fé, será aplicada a pena de repreensão, primeiro. E no caso de reincidência, você aplica segundamente, não é segundamente, mas você aplica em segundo lugar a suspensão. Tudo bem? Já está batido para você, tá? Já está batido para você. A tabela, ó, você tem que repor de uma só vez. Nos casos de indenização à fazenda estadual, você repõe de uma só vez o prejuízo causado em virtude do alcance, desfaque e remissão, que é a roda, né? O prejuízo causado em relação à roda, que é a minha remissão, omissão, desfalque,
e o meu alcance. Se o prejuízo for causado pela roda, né, você repõe de uma só vez. 10ª parte, fora dos casos incluídos no artigo anterior, a importância da indenização poderá ser descontada do vencimento ou remuneração, não excedendo a 10ª parte do valor. Até 2º grau, constitui-se o procurador das partes ou servir de intermediário perante qualquer repartição pública, exceto quando se tratar de interesse cônjuge até 2º grau. E até 2º grau não podendo exceder a 2. É vedado ao funcionário trabalhar sob as ordens imediatas de parentes até 2º grau. Então, eu tenho meu parente até 2º grau, eu não posso trabalhar com ele e para ele, seguindo as ordens imediatas. Salvo quando se tratar de uma função de confiança ou livre escolha, porque aqui não há quando se trata de função de confiança ou livre escolha, não há esse critério de nepotismo, de imoralidade, né, de impessoalidade. E aí, ele pode sim trabalhar, só que não pode exceder a 2 o número de auxiliares nessas condições. Então, se o chefe, ele quer ter auxiliares, ele pode ter até 2 auxiliares que sejam parentes, 2 auxiliares que sejam parentes até 2º grau, não podendo exceder a 2, tá? A responsabilidade administrativa não exime o funcionário da responsabilidade civil criminal, que, no caso couber, nem o pagamento da indenização que ficar obrigado, né? A responsabilidade administrativa, a gente já viu, é independente da civil criminal. Ele será reintegrado em caso de comprovação de trânsito julgado de decisão que negue a existência de autoria. Então, negação de autoria e do fato. Negativa de autoria e do fato. Então, vamos botar negativa de autoria. Negativa do fato. Certo? O processo administrativo só poderá ser sobrestado para aguardar decisão judicial por meio de despacho fundamentado, motivado, da autoridade competente. Então, a gente vê aí, ó, pelas tabelas, a gente já viu, ó, se quiser tirar um print, ó, a responsabilidade administrativa é independente da civil e da criminal. O processo só poderá ser sobrestado para aguardar decisão judicial por despacho motivado da autoridade competente para aplicar a pena. A prescrição não corre enquanto sobrestado para aguardar decisão judicial. E a reintegração só ocorre quando é invalidada a sentença judicial da demissão. Por servidor estável será ele e o eventual ocupante da vaga, se estável, será reconduzido, aproveitado ou entrará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Tudo bem? Então, a responsabilidade administrativa, a gente já viu isso, não preciso ver de novo. Tranquilo? A responsabilidade administrativa não exime o funcionário da responsabilidade, já vimos também, não precisamos ver de novo, acabamos de ver. Não exime o funcionário da responsabilidade civil, a responsabilidade administrativa é independente. A gente acabou de ver, não preciso nem me ater, mas ó, essa parte aqui é importante, ó, que fala: o processo administrativo só poderá ser sobrestado para aguardar decisão judicial por despacho motivado. Então, o despacho tem que ser motivado e a autoridade tem que ser competente. Competente para quê? Para aplicar a pena, tá? A responsabilidade administrativa e civil, elas são independentes, inclusive da própria responsabilidade administrativa. O processo administrativo só poderá ser sobrestado para aguardar decisão judicial por despacho motivado, tá? Tranquilo. Bom, finalizamos o card da lei, né, da revisão diária. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a parte 1. Vamos ter ainda uma sequência de card relacionada a essa lei ainda, tá? Isso é porque é a aula de hoje, para não ficar muito extensa, mas eu acho que o que a gente tinha que abordar hoje foi abordado e você entendeu, tá? Agora pegue esse material, essa aula, pause o vídeo em alguns momentos e monte seu caderno.